Profecia de Fátima, a terra destruída. Não deixe de ser católico, seja igreja na sua casa. O Manual da Igreja Doméstica traz os sacramentos e bênçãos que você pode ter aí na sua casa. Adquira o Manual da Igreja Doméstica na lojinha da paróquia. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Profecia de Fátima, a terra destruída. Lúcia, uma das pastorinhas de Fátima, se tornou religiosa, então se tornou a irmã Lúcia. Os primos morreram, né, crianças ainda, tanto Francisco como a Jacinta, e a única que sobrou foi justamente a Lúcia. Lúcia é uma das pastorinhas de Fátima e tornou-se religiosa. No mosteiro, enquanto ela rezava, em 1944, Nossa Senhora apareceu e lhe disse: "A ponta da lança, como chama que se desprende, toca o eixo da terra." Vou falar de novo. A ponta da lança, como chama que se desprende, toca o eixo da terra. Gente, os polos magnéticos da Terra estão se alterando rapidamente, muito mais rápido do que previsto pela ciência. Achava-se que era um fenômeno que ia levar milhares de anos, está acontecendo agora. Razão pela qual é assim, normalmente o pessoal fala, os cometas eles passam perto, entre aspas, da Terra, mas aí na verdade é longe, não tem possibilidade nenhuma de eles caírem aqui. Então, isso em condições normais talvez realmente seja, mas acontece que nós não estamos em condições normais. E você imagina o seguinte, na mudança dos polos magnéticos da Terra, o que é que não pode acontecer, inclusive atraindo um objeto celeste que ia passar longe aqui em termos de gravidade, em termos magnéticos para a Terra. O Senhor sabe de tudo. A profecia diz que vai cair realmente um cometa na Terra. Tá certo? E essas são as profecias que são reconhecidas pela igreja. Aí tem gente que fala assim, mas tem um monte de vidente aí que fala essas coisas também, professor. Eu falo, mas hoje em dia é fácil, né? Hoje em dia a pessoa tem internet, não é de hoje. Há quanto tempo nós já temos acesso à internet? Existe a internet, está fácil de pesquisar essas coisas todas. Diferente da Lúcia, da Jacinta e do Francisco, lá no meio do nada, na roça lá, naquela época. Ali não tinha como saber de absolutamente nada, tudo muito longe, tudo distante, é diferente de hoje, né? Então, é assim, por isso muita gente fala algumas coisas que soam familiares, e eu falo isso porque uma vez pesquisando muito eu concluí o seguinte, bom, é fácil a gente ver se a aparição é verdadeira ou não. Se ela está dizendo o que é aprovado pela Santa Igreja, está em consonância com as outras aparições que são reconhecidas pela Igreja, ora, mas professor Emílio, isso hoje é muito fácil, se uma pessoa for mal intencionada, em termos de internet, está resolvido o problema. Ela pesquisa e, nossa, está falando tudo e mais alguma coisa, mas ela viu na internet de manhã o que ela vai falar à tarde, na tal aparição da tarde ou da noite. Claro, o demônio, como conhece também todas essas profecias, pode perfeitamente enganar aí os videntes e então passar aí uma aparição aí como se fosse verdadeira e enganando aí as pessoas e no meio do verdadeiro coloca aquilo que é falso que realmente interessa. Então as possibilidades são várias, mas não são reconhecidas pela igreja. Então nós não podemos nem ao menos ouvir. Nós não podemos seguir nenhuma dessas aparições que não tem aprovação da igreja até o Papa Bento XVI, gente. Então, resumindo, daqui para frente, nenhuma aparição mais é válida. A gente pode falar assim, que a Santa Igreja hoje não vai reconhecer mais nada porque o Papa está preso. Nada que é feito assim, a revelia do nosso Santo Padre, o Papa Bento XVI, é válido. Portanto, pode Jorge Mário Bergoglio falar, aquela aparição é válida. Não interessa a opinião dele, não é válido, né? Outra coisa que está se modificando, meus irmãos, é o eixo da Terra. E você nota aqui que então Nossa Senhora disse, a ponta da lança, como chama que se desprende, toca o eixo da Terra. O eixo da Terra, você sabe, ele é inclinado, ele não é reto assim, ele é inclinado, né? E ele está se modificando também. Pasme, né? Já estão se aproveitando e dizendo que é por causa da poluição. Poluição, a professora está rindo ali, porque é professora de História e Geografia. Então, quer dizer, a poluição está mudando o eixo de terra, umas coisas loucas. Até eu estava falando aqui antes de começar, né? Falei, vai ver por isso que a China comprou tanto gado do Brasil, né? Porque foi para, assim, contrabalançar o peso, né? Eles compraram um monte de gado daqui, levaram para lá para contrabalançar o peso da terra. Piada, gente, é só
uma palhaçada muito grande, só mentira mesmo. É claro que eles compraram esse monte de gado aí, estão estocando alimento, porque eles estão se preparando para a guerra, eles sabem o que vem por aí. Eles vão entrar em guerra também. Então, como eles sabem o que está para acontecer, quem tem em época de guerra comida tem tudo, né? Tem como alimentar o seu exército, o seu povo, e ainda por cima como vender caríssimo no preço que quiser para quem não tem, que está sendo devastado por causa da guerra. Então, bingo, as coisas vão se fechando, o cenário vai se montando em torno de nós. A profecia continua: a terra estremece, montanhas, cidades, vilas e aldeias com seus moradores serão sepultados. O mar, os rios e as nuvens saem dos seus limites, transbordam, inundam e arrastam consigo no rodamuinho moradias e gente sem número que não se pode contar. É a purificação do mundo pelo pecado em que mergulhou. O ódio, a ambição provocam a guerra destruidora. É exatamente isso. É por causa do ódio, é por causa da ambição desmedida dessas pessoas que não entendem, né, ou fazem que não entendem que nós não vamos ficar aqui para sempre, nós não vamos ficar aqui para semente, e fazem a obra do seu pai que está no inferno, que é o demônio, e destruindo então a terra, destruindo então a vida das pessoas. Era para ser uma vida muito melhor, a humanidade tem condição sim de se autoalimentar, mas por interesses assim indizíveis, por interesses realmente maquiavélicos e satânicos, nós vemos todo o desequilíbrio que existe no mundo. Não era para ser assim como está sendo. Nós vemos guerras, fome, doenças, e tudo isso pelas próprias mãos dos homens, da ganância dos próprios homens, dessa gente comunista, dessa gente de sociedade secreta, da nova ordem mundial. A Santíssima Virgem, repetidas vezes, nos disse, tanto aos meus primos Francisco e Jacinta como a mim, que várias nações desaparecerão da face da terra. Disse que a Rússia seria um instrumento do castigo do céu para todo o mundo, se antes não alcançássemos a conversão dessa pobre nação. Então nós assistimos exatamente isso, nós estamos vendo o futuro da profecia de Nossa Senhora em Fátima. Mas não é assim você consagrar a Rússia. A gente aqui, como católicos que nós somos, batizados, igreja verdadeira, vamos consagrar a Rússia. Não é isso, não é isso, não é válido uma coisa dessa. Para isso acontecer, é preciso haver a conversão da Rússia. Olha aqui, se antes não alcançássemos a conversão dessa pobre nação. Então era preciso que a Rússia se convertesse e ela quisesse, ela pedisse então aí a consagração a Nossa Senhora de Fátima, ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Não é simplesmente a gente chegar lá e consagrar a Rússia. Isso não existe. É por isso que nenhum Papa sério foram tão criticados. Tem gente que critica até hoje. Sede vacante critica João Paulo II aos montes e Bento XVI porque não consagraram a Rússia. Gente, mas a Rússia precisa querer se consagrar em primeiro lugar. E por um acaso foram feitos esforços internacionais para que isso acontecesse, de oração, terço no mundo inteiro rezando para que a Rússia se convertesse. Por um acaso, esforços internacionais políticos também para facilitar o pedido de Nossa Senhora, nada disso foi feito. Então não houve conversão, não havendo conversão, não houve consagração, não havendo nada disso, nós estamos vendo aí o que aconteceu. Está sendo usada como instrumento de punição para todas as nações, porque você tem que entender que o comunismo não nasce ali, mas é dali que se irradia para o mundo inteiro. É dali que se infiltra no mundo inteiro. Então, se espalha, né? se propaga. Então, meus irmãos e minhas irmãs, estejamos em oração. Estejamos aí sempre fazendo jejuns e penitências, porque nós estamos mesmo no fim dos tempos. Nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse.